Bora lá então, vamos girar a imagem, botar na tela para conversar conosco o nosso entrevistado agora, que gentilmente nos atende. Agradecer, né? A gente é chato, interrompe o cara no meio da viagem, ele para o carro e conversa conosco, o secretário estadual de Pesca e Aquicultura, Thiago Frigo. Seja bem-vindo. Obrigado pela atenção aqui com a H2O. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na H2O no Jornal da Manhã. É um prazer sempre falar com vocês. Maravilha. O pessoal da pesca está atento aqui, já mandando recado, que estavam aguardando a participação do secretário para saber aí sobre o programa de pescados, desse incentivo, e também, é claro, para a gente já dá para começar a fazer um balanço da temporada da tainha, secretário, que é o assunto do momento, especialmente aqui para nossa região. Como é que o senhor avalia, como é que tem sido, o que o senhor tem para nos dizer sobre a tainha esse ano aqui na nossa temporada? Desculpa. Bom dia. Além da questão da polêmica do governo federal colocar a cota para pesca artesanal de praia pela primeira vez e só para Santa Catarina, num balanço geral, a safra da tainha tem sido boa, muito boa. No emalhe anilhado, já encerrou a temporada se capturando mais de 1.100 toneladas e diversas embarcações conseguiram capturar o pescado esse ano no emalhe anilhado, foi uma boa safra. No arrasto de praia também tem sido uma boa safra. Ano passado tivemos uma safra aí excelente. E esse ano estamos preocupados. Tivemos uma audiência na Justiça Federal na segunda-feira, pois o governo do estado, o governador Jorginho Melo, determinou que entrássemos na Justiça, né, para tentar derrubar essa cota que o governo federal impôs de 1.100 toneladas, que na verdade é 990, porque no próprio regramento do governo federal ela tem que encerrar quando dá 90% da cota. E esse 990, na segunda-feira, quando a gente teve audiência com o juiz, a cota estava menos de 500 toneladas e hoje está praticamente 900 toneladas. Então a gente está bem preocupado com relação a esse número aí que saltou, deu um salto gigantesco aí da segunda-feira que a gente teve audiência de conciliação na Justiça Federal, que estava com menos de 500 toneladas, e hoje está com 893, quase 900 toneladas. Então não deve passar aí desse final de semana ou dos próximos dias o encerramento da pesca artesanal de praia da tainha, essa que nunca teve cota, e o governo federal vai deixar muitos pescadores de diversas regiões sem poder levar o seu sustento, se mantiver. Hoje a gente tem uma reunião do grupo de trabalho, inclusive na audiência na Justiça, o juiz solicitou, junto conosco, que aumentasse essa cota, o governo federal, senão a gente buscasse novamente o judiciário para ele rever a decisão que ele negou a liminar, porque o juiz, isso na segunda-feira, falou, essa cota não vai acabar, a gente está discutindo uma coisa teórica. Chegamos na sexta-feira, já está próximo de 900 toneladas e quase encerrando. Inclusive eu comentei com o próprio juiz que a gente não tem acesso a esses números, que nós já pedimos o acesso a esses números ao governo federal. Aí ele disse que determinou, dentro da audiência, que o governo federal compartilhasse de onde saiu essas 900 toneladas que a gente tem hoje. Na segunda-feira eram menos de 500, mas até agora o governo federal não atendeu o nosso pedido. Então a gente tem uma reunião do grupo de trabalho hoje e a gente espera que o governo federal ceda pelo menos mais alguma coisa. Nós acreditamos que não precisa ter cota para o arrasto de praia, nunca precisou, nunca existiu, e até quem tem poder de captura, de capturar o peixe, realmente não é a modalidade de arrasto de praia, porque ela depende do peixe encostar na praia. As outras modalidades de industrial têm muito mais poder de captura, inclusive a cota para eles já existe desde 2018. E eles pescavam, por exemplo, em 2008 com 115 embarcações industriais, sem limite, e a tainha nunca acabou. Em 2023, o governo federal colocou uma proibição total da pesca industrial, então, e esse ano apenas 10 embarcações para pesca industrial. Então, esse poder de captura de quem realmente consegue capturar grandes volumes aí que podem ser significativos, porque a gente está falando de um volume global que o governo federal estipulou para esse ano de 7.000 toneladas. A metade do que foi capturado até agora foi no Rio Grande do Sul, dentro da Lagoa dos Patos. Só que isso não aparece porque não tem imagens, o pessoal não festeja,
não tem essa questão cultural toda envolvida como tem aqui em Santa Catarina, né? Uhum. Inclusive, nos outros anos, Rio Grande do Sul capturou mais que Santa Catarina, mas quem acaba pagando o pato é Santa Catarina. Inclusive, com essa cota de, na prática, 990 toneladas aqui para Santa Catarina, para pesca artesanal de praia, num universo de 7 mil toneladas. Uhum. E não está nem próximo de chegar a 7 mil toneladas nesse ano. Então, a gente entende que o governo federal está sendo intransigente, arbitrário, né, com relação a isso, e principalmente discriminatório, colocando essa cota só para Santa Catarina. Porque se ele encerra, por exemplo, hoje a pesca artesanal de praia de Santa Catarina, o pessoal do Paraná, de São Paulo, pode continuar capturando. Então, a gente sabe que essa medida não tem relação com a questão ambiental. É uma questão puramente política. Eu comentei agora há pouco, né, do Gilberto Fernandes, que tá na nossa audiência aí acompanhando, e o Gilberto conversou muito conosco nesses últimos dias. Ele traz uma questão que ele diz que Santa Catarina perdeu uma grande chance durante a gestão do Jorge Seife, que a gente não conseguiu avançar nada, que chegou a ter ano quase zerado. Ele diz, olha, ele diz assim, nós do sindicato somos contra a cota, isso é certo, que a gente também acha que não tem a ver com preservação. Mas, menos mal que está avançando, que a cota está subindo, né, de ano após ano, e ele aposta muito que ano que vem a gente vai ter uma melhora. Independente da questão da disputa judicial, que a gente acha que é válido, né, se conseguir via justiça, se garante um outro patamar, mas fora disso, tu acredita também, secretário, que de repente essa cota mostrando que tem muito peixe, que está estourando cedo a cota, né, então uma prova de que tem muita tainha aí, dá para a gente avançar nessas cotas para o ano que vem, ter uma melhora nesses números, não? A gente acredita que, como nos outros anos, o Gilberto gosta muito de falar do Jorge Seco, mas não tinha cota para pesca de praia com relação nos outros anos, né? Nem no próprio governo atual. Eles inventaram isso esse ano, empurraram goela abaixo, e no próprio governo atual, nos 2 últimos anos, o principal local de captura foi a Lagoa dos Patos, que é o principal berçário da tainha, e eles só colocaram cota esse ano. Ano passado não se preocuparam, que extrapolou os limites, que eles mesmo dizem que são sustentáveis, mas a gente sabe que não é baseado em questão científica, porque os números não são verdadeiros. São Paulo, pelos números do governo federal, capturou na pesca de arrasto de praia nos últimos anos 6 vezes mais, nos últimos anos não, em 2016, que é o número que eles trazem, 6 vezes mais do que Santa Catarina. E para São Paulo, inclusive, na audiência que a gente fez na segunda-feira na Justiça Federal, o governo federal não soube dizer por que São Paulo não tem cota. Inclusive falou, se a gente botar cota para lá, vai diminuir a de vocês. Esse foi o argumento. Então, é algo realmente absurdo. E essa questão iniciou da Justiça, na verdade, de ter cota, né? Iniciou da Justiça, de uma procuradora lá do Rio Grande do Sul, que inclusive nunca pediu para ter cota no Rio Grande do Sul, mas sempre colocou cota aqui e brigou para ter cota para Santa Catarina. Então, nesses últimos 2 anos, que o Rio Grande do Sul pescou muito mais que Santa Catarina, ela ficou quieta. Foi uma briga nossa aqui, o Gilberto até sabe, que eu briguei nos 2 últimos anos para na Lagoa dos Patos pelo menos ter alguma coisa, já que lá é o principal berçário. E nunca teve cota para lá, e se extrapolava o que o próprio governo entende que é o sustentável, ele seguidamente foi extrapolando essa cota e não deu bola por extrapolar lá no Rio Grande do Sul. Teve uma briga praticamente solitária de nós aqui de Santa Catarina, até que nesse ano eles botaram, mas os parâmetros de lá são totalmente diferentes do parâmetro daqui. Lá, a safra vai de janeiro até maio. Então, de janeiro até maio, eles, segundo o governo federal, já pegaram 1.700 toneladas lá dentro, só que os pescadores ainda não declararam que eles pegaram lá dentro ainda. Lá, os pescadores só têm que declarar depois da safra. Ah, tá. Então, aqui em Santa Catarina, os pescadores têm que declarar durante a safra. Lá, no Rio Grande do Sul, é depois da safra. E isso é um dos argumentos, inclusive, que a gente botou na questão judicial, e a gente espera que o juiz que negou a liminar, provavelmente nós vamos recorrer dessa decisão liminar hoje, né? Eu acredito que um pouco a gente vai conseguir aumentar na reunião do GT hoje, senão já vai fechar a pesca artesanal de praia, isso é um absurdo, porque eu acho que o Gilberto também não concorda de ter essa cota para pesca artesanal de praia, e esse volume que foi colocado para pesca industrial e para o emarelhado é menor do que o historicamente. Inclusive o Gilberto gosta de comparar a questão política de ministro ou não ministro, ou de governo, mas não é esse o ponto aqui.
mas o emarelhado historicamente era 1.200. Esse ano ficou com 900 e poucas toneladas. E o industrial foi totalmente, em 2023, a primeira gestão do governo Lula, foi totalmente paralisada. Então, eu não sei o que ele está dizendo que aumentou de lá para cá, porque isso nunca aconteceu, de ser totalmente proibida a pesca industrial, como aconteceu em 2023. E também o emarelhado, historicamente, anteriormente, isso foi uma imposição, né? Não foi a justiça que determinou, só que dizendo que a tainha estava acabando lá para o ano 2010, e sempre foi pescado sem limite, até 2018, que foi o primeiro ano de cota. Mas ainda era na gestão do Temer que foi imposta essa cota, em 2018, né? O Temer, que era o vice da Dilma, foi colocada essa cota pela primeira vez para o industrial e para o emarelhado, como se a tainha estivesse acabando, mas eu acho que uma das melhores safras dos últimos 15 anos foi aquela de 2018, que inclusive o industrial extrapolou muito, pegou mais de 6 mil toneladas só o industrial. Então, e estão pagando até hoje, tem um processo na justiça, porque eles tinham aproximadamente 2 mil toneladas, mas pescaram 6 mil, extrapolaram muito aquilo que eles podiam ter pescado. Então, no próprio ano, que foi o primeiro ano de cota, que eles estavam dizendo que a tainha estava acabando, foi o ano que mais deu tainha. Então, a gente vê que não tem muita lógica nessas decisões. A gente acha importante ter uma limitação, principalmente para essas modalidades que têm um grande poder de captura. Eles mesmos defendem que tem essa cota, o industrial defendeu nas reuniões, o Sindip defendeu, e o representante do emarelhado defendeu que tinha cota. Não foi o governo de Santa Catarina que defendeu, quem defendeu foi as próprias entidades que tenham cota para essas duas modalidades por causa da questão judicial, que eles têm uma preocupação. E com relação ao pescado dos SC, nós lançamos na segunda-feira, né? Que pois foi a sua outra pergunta. Thiago, só antes da gente trocar de assunto, só vou esclarecer essa questão da justiça, né? No primeiro momento vocês foram para o STF, não houve um julgamento do mérito, só a justiça ali, o STF entendeu que não era o caminho, e aí vocês recorreram, entraram com uma nova ação, na verdade, né? Na Justiça Federal aqui em Florianópolis. Essa ação na Justiça Federal aqui em Florianópolis teve uma liminar, então, até o momento. E aí agora teve uma negativa da liminar, porque o juiz entendeu, segundo ele, que quando a gente entrou na justiça ainda não tinha sido capturada nada. Ele entendeu que seria uma questão, inclusive na segunda-feira ele falou teórica, que não vai alcançar, que a gente achou que era alguma questão política que pudesse estar por trás. Isso agora na segunda-feira de novo, porque estava 400 e poucas toneladas. Isso. Mas aí hoje, de segunda para ontem, já dobrou a quantidade. Inclusive eu comentei que a gente não tinha acesso a saber da onde está vindo esses números. E era uma preocupação nossa, inclusive, que a gente já tinha oficiado o Ministério da Pesca para ter acesso a esses números, para saber da onde saiu, qual praia saiu, da onde está vindo esses números. E dobrar agora, de segunda-feira para cá, o próprio juiz vai entender que o que ele falou não faz sentido nenhum, né? Porque a nossa preocupação realmente era verdadeira e pode acabar a safra hoje ou nos próximos dias. Aí só para a gente continuar entendendo essa cronologia, teve uma decisão liminar, que é uma decisão provisória, negando ali o pedido do Estado, e aí vocês fizeram uma audiência de conciliação na segunda-feira. Quem participou dessa audiência de conciliação pelo lado, você falou que teve ali uma discussão, um debate, né, entre coisas, quem participou pelo lado do governo federal, pelos representantes do governo federal nessa audiência de conciliação? Foram representantes do Ministério da Pesca, tinha uns 3 representantes do Ministério da Pesca online, de Brasília, né? Certo. E mais do meio ambiente também tinham 2, se eu não me engano, e mais o representante da Advocacia Geral da União. E nós estávamos ali pelo governo do Estado, e agora recentemente também a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina ingressou na ação, pediu para entrar também, e eles participaram dessa audiência de conciliação junto com o governo do Estado. Então agora no polo ativo da ação está o governo do Estado e a Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina. Então os dois explicaram a situação para o juiz, e ele disse que inclusive a reunião do GT da Tainha estava prevista para o dia 11, mas agora o governo federal antecipou para hoje. E o próprio juízo falou para eles dos riscos deles perderem a ação, se eles não aumentassem pelo menos a cota um pouquinho, mas isso ele estava num cenário de 400 toneladas na segunda-feira. Hoje nós já estamos num cenário de 900 e a cota encerra com 990. Então o risco é muito grande da cota acabar pela primeira vez.
deixar pescadores, por exemplo, do norte do estado, que agora que estão começando a pescar tainha, agora que estão começando a pegar tainha, ficar com risco de não, se eles não aumentarem essa cota hoje. A gente acredita que alguma coisa a gente consegue aumentar hoje no grupo de trabalho, mas não é o suficiente, porque a gente entende que não precisa ter cota e que o próprio governo federal é que coloca que essa modalidade tem que ir até dezembro. A própria Associação de Arraias de Praia gostaria que não tivesse cota e encerrasse ali em agosto, mas o governo federal joga a pesca de arraias de praia até dezembro. Então, até dezembro, se aumentar 50, 100 toneladas, não vai adiantar praticamente nada, né? Sim. Aí só para concluir essa questão, para a gente entender a questão da judicial, teve essa decisão provisória, teve essa reunião na segunda-feira e agora vocês têm a expectativa de uma decisão definitiva. É esse o andamento do processo judicial? Não, a gente ainda tem a questão de, caso na reunião do GT da Tainha a gente acredita que vai conseguir aumentar nem que seja 100 toneladas, mas a gente sabe que não é o suficiente, até porque em 3 dias dobrou de 400 para 900 o índice ali que o governo federal mede, que a gente não tem acesso e o juiz ainda pediu transparência para que a gente tivesse acesso, o Estado, mas a gente entende que não é suficiente e a gente pode recorrer da decisão do juízo de primeiro grau que negou a liminar agora para o TRF4. Então a gente ainda está nesse período de recorrer e dependendo do que acontecer na reunião hoje, se for der mais 50 toneladas, mais 100 toneladas, que é insuficiente, a gente vai recorrer para o TRF4 da decisão liminar. Porque isso a gente vai fazer hoje, com certeza, vamos fazer uma avaliação junto com os advogados do governo do estado, da Procuradoria-Geral do Estado, e provavelmente é o caminho de recorrer ao TRF4 da decisão liminar, porque o processo em si demora, né? Sim. O processo judicial, de uma maneira que não for a liminar, vai demorar muito, mas agora a gente já está bem claro com esse número que dobrou de segunda para hoje, de 400 para 900 toneladas, que realmente vai acabar nos próximos dias, se não hoje mesmo. Thiago, eu lembro de 2021, que para nós foi um ano de muita polêmica sobre as cotas. Aliás, havia até uma dificuldade de compreensão de que cota pegava quem podia, quem não podia. Foi uma coisa muito, muito confusa. A pesca artesanal acabou ficando prejudicada naquele ano. Teve a industrial, estava na faixa de 900 toneladas. Enfim, foi uma discussão muito pesada, e eu lembro sempre de falar com as autoridades da pesca e os defensores, né, do Sindip, enfim, eles alegavam pra gente que esse problema judicial foi causado por conta de um estudo que nós catarinenses, digamos assim, né, aqui em Santa Catarina, a gente entende que foi um estudo mal feito pela universidade e que apontou essa limitação necessária na tainha. Engraçado que só para Santa Catarina, como tu disseste, lá no berçário, no Rio Grande do Sul, o estudo não apontou problema, lá eles podiam pescar sem cota. E desde lá de 2021 a gente questiona se não foi encomendado, se as nossas universidades, se a gente não tem como encomendar um estudo mais amplo, um estudo mais completo, para que se rediscuta isso com uma base técnica, né? Digamos, para se chegar nos órgãos ambientais e dizer, não, há um estudo técnico, enfim, que prova que essa cota está equivocada. Existe algo nesse sentido, um estudo com base em universidades para levantar, de fato, novos números para se contestar isso que tanto nos atrapalha aqui, não? É importante dizer que esse estudo parte principalmente da FURG, da Universidade do Rio Grande do Sul e da Univale, né? Só que para nós claramente esse estudo, eles são os mais indicados a fazer, só que as premissas que foram utilizadas nesse estudo são falsas. Isso qualquer pescador sabe, isso o Gilberto sabe, qualquer um sabe. E inclusive na reunião que a gente teve, uma reunião na Assembleia Legislativa, que o próprio representante do Ministério do Meio Ambiente disse que não existe estudo no mar e que as informações são precárias há mais de 20 anos na pesca em Santa Catarina. O próprio TCU deixa isso bem claro, que as informações da pesca são muito fracas e precárias no Brasil, né? Só que aí eles colocaram, eles dizem como científica, informações com base só na pesca e não em estudos de verdade no mar, né? Então, e não adianta só Santa Catarina, num peixe migratório, fazer um estudo, porque isso envolve a Argentina, o estoque da tainha, né? Ela vem da Argentina, vem do Uruguai e vem principalmente do Rio Grande do Sul. Vem dessas 3 regiões no Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, e da Argentina e do Uruguai. Então, esse estudo teria que envolver a Argentina e o Uruguai,
e no próprio estudo de pesca que tem da Univale e da FUG não faz essa análise, né? Mas o estado de Santa Catarina teria que fazer uma parceria com outro país, que é um pouco mais difícil, que isso deveria envolver o Ministério da Pesca, os órgãos federais para fazer isso, né? E não fazer estudo só com a pesca, até porque as informações da pesca já são furadas. Como é que tu faz uma avaliação de um estoque sem ir para o mar? Tu faz com base em avaliação de pesca. E tu proíbe a pesca. Então, em 2023, eles proibiram totalmente a pesca industrial. Então, o dado que o governo federal tem de 2023, de pesca, ele é muito reduzido. Então, ele vai dizer que a tainha acabou pelo estudo dele, porque ele só faz estudo com base nas informações da pesca, ainda com aquelas informações que são trazidas com distorções. Então, ele vai dizer que a tainha está acabando em 2023 porque ele proibiu a frota industrial totalmente em 2023. Então, ele não tem dado nenhum da tainha em 2023. Fica um ciclo que prejudica. Eu proíbo a pesca, diminui o número da pesca. Eu digo que como diminui o número da pesca, eu não posso aumentar no ano seguinte. E fica um ciclo de perde-perde, né? De prejuízo contínuo. Sim, e para te ter uma avaliação de estoque, que é aquilo considerado qual é o tamanho do estoque no mar, e nos berçários, né, como a Lagoa dos Patos, que é um grande berçário, tu tem que fazer no mínimo um estudo no mar ou naquele berçário. Mas eles só fazem o estudo deles, e são grandes cientistas que fazem esse estudo com premissas erradas. É isso que mais indigna a gente, né? E eles são obrigados a defender porque eles são pagos para fazer aqueles estudos, e pelo próprio governo federal, e dão as premissas erradas, mas os próprios cientistas que são envolvidos nisso recebem o recurso, né? E acabam não falando a verdade para a população. Muito bem. Tiago, a gente vai voltar a falar contigo muito sobre isso, uma hora que a gente puder sentar pessoalmente, fazer um programa mais longo, mas vamos falar do Pescados SC, porque senão a tainha aqui, as perguntas estão chegando aos montes aqui, o pessoal dizendo que todo mundo é contra a cota, enfim, tem vários recados aqui, mas deixa a tainha de lado para a gente falar um pouco sobre esse projeto importante, parabenizar, acho que os pescadores precisam desse incentivo e queria que falasse um pouquinho dos principais pontos aí do programa lançado do Pescados SC. Então, o Pescados SC é um programa que agora o governador Jorge Mello criou a Secretaria de Agricultura e Pesca. Historicamente, não existia um setor dentro do governo do estado que fosse, vamos dizer assim, a casa do pescador e do aquicultor catarinense, né? Santa Catarina é destaque nessas duas áreas. Somos os maiores produtores de ostras do Brasil, maiores de mexilhões, agora passamos a ser os maiores de alga marinha, da Capaficus alvarezi, que é utilizada principalmente para biofertilizante. Somos o quarto de tilápia, segundo de truta, segundo de carpa, isso só para falar em aquicultura, né? Na pesca, temos Itajaí, a capital nacional da pesca, temos 32% das embarcações pesqueiras do país estão em Santa Catarina, temos as maiores empresas, o maior número de empresas da pesca estão em Santa Catarina, o maior número de empregos estão em Santa Catarina, a importância das enlatadoras, né, também. Temos o maior planta de enlatadora de sardinha do mundo, né? Não sei se vocês sabiam, pois é, mas está em Santa Catarina. Temos a Gomes da Costa, que agora é Nalterra, e a Camil, que é a Coqueiro também, que todo mundo conhece, que já foi ao supermercado comprar enlatado de sardinha e de atum, que são as duas espécies, principalmente as mais capturadas aqui em Santa Catarina. Temos a Corvina e a Tainha em destaque também, e que já pega bastante da pesca artesanal, onde a região aí de Laguna, Jaguaruna, Florianópolis aqui tem destaque especial da pesca artesanal, né? Então é um setor muito importante, mas historicamente ficou de lado. Então a gente estudou além dessas ações que a gente tem feito, da regulamentação da pesca do ouriço do mar, por exemplo, que o governo do estado fez, do camarão aqui nas baías, da rede feiticeira, que nós fizemos tudo aqui pelo governo do estado, essas ações. Nós também agora vimos a necessidade de ter investimentos com recursos, e isso a gente juntou agora o governador. No início do ano nós apresentamos um leque de projetos, né, e segmentamos para aquicultura, para pesca e para aquicultura e pesca. Para pesca, nós vamos adquirir aproximadamente 50 tratores para as praias, né, para os pescadores aí das regiões de todo o litoral de Santa Catarina, para ajudar a puxar uma embarcação quando tiver algum problema
também de climático ou algo nesse sentido, ajudar os pescadores a puxar a embarcação para a praia, ou ao contrário, da praia levar para o mar. Então, o trator ou para puxar o peixe, muitas vezes, quando tem um arrasto de praia muito grande, precisa de um trator para ajudar. Então, isso foi previsto guinchos também. Também previmos para a pesca esportiva, que nunca teve nenhum contato com o governo do estado, um quadriciclo que eles pediram para a federação, para os campeonatos de pesca esportiva, isso só falando na área do litoral aqui de praia, né? A gente também tem fábrica de gelo, inclusive nós entregamos no início da gestão do governador Jorginho Mello uma fábrica de gelo em Garopaba, estamos montando um modelo de fábrica de gelo também para tentar atender outros municípios, e tem outras ações também para pesca, como nós perdemos muitos pescadores vida, né? Os pescadores são os guerreiros, são corajosos, é uma profissão perigosa, e que muitos de que vivem dessa atividade sabem dos riscos que tem. Só que as embarcações grandes têm GPS, têm geolocalizador, têm vários equipamentos de segurança, e as pequenas embarcações muitas vezes não contam com isso, né? Então a gente fez um desafio lá junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Algumas empresas apresentaram, e a gente chegou num modelo de geolocalizador para colocar junto com o colete salva-vidas do pescador, para quando ele tiver algum problema, né, poder ser localizado, porque quando acontece algum problema, a gente perdeu várias vidas de pescadores nos últimos anos. A última vez que a localização que é sabida é de um outro pescador que viu ele no dia anterior pode estar 300 quilômetros do local que ele foi visto na última vez. Então, as próprias buscas são muito dificultadas. Então, esse tipo de equipamento a gente previu para todas as embarcações artesanais de Santa Catarina, para prever esse equipamento de segurança também para os pescadores. Essa é uma outra linha, né? Para a aquicultura, a gente previu para a região, aí, principalmente de Armazém, que é a capital catarinense da tilápia, kits de despesca para ajudar os aquicultores a fazer a sua despesca. Também tem o Pronamp, Pesca e Aquicultura, para ter financiamento para os pescadores a juros zero, sem a necessidade de um banco, isso direto do governo do estado. Nós aprovamos junto ao Fundo de Desenvolvimento Rural quase 50 milhões de reais para esses financiamentos a juros zero e facilitado para o pescador e para o aquicultor catarinense, e para o aquicultor, inclusive, com uma parte de custeio, né, para eles. Então, desse pacote, metade nesses financiamentos dos 100 milhões, né, que a gente vai investir, e a outra metade do valor também, a gente está prevendo um caminhão direto da água para fazer a comercialização do pescado, tentar chegar com um valor mais baixo para o consumidor, né? Um outro projeto. Um outro projeto é um sequenciador genético para a Cidasc. A Cidasc vai adquirir um sequenciador genético, nós já repassamos o recurso para eles adquirir, para trabalhar contra fraudes na venda do pescado, já que existe fraude no comércio de pescado em Santa Catarina, que virar referência na qualidade do produto da pesca e da aquicultura, pois às vezes eles vendem panga como linguado, bacalhau que não é bacalhau, e isso, através desse sequenciador genético, a gente consegue identificar pelo DNA qual é a espécie do peixe que está sendo oferecido ao consumidor, e poder fazer aí análise e evitar que empresas, por exemplo, de outros locais ou que tenham má fé, tragam um produto dentro de uma embalagem ou numa peixaria diferente, filetado ali, ou até esses produtos do Vietnã, que tem aí, panga, teve uma época, vamos dizer assim, um boom, né? E eram vendidos como outro produto, né? Às vezes até como linguado, e Santa Catarina quer pular na frente nessas análises. Esse é uma outra linha de trabalho dentro do nosso projeto Pescados SC, né? Também tem um projeto Tilápia Forte, que é para melhorar a genética das tilápias no estado de Santa Catarina. A EPAGRE já vem fazendo esses estudos genéticos já com bastante investimento de recursos, só que isso a gente vai fazer agora chegar na ponta, essa tilápia, para os laboratórios de alevino de tilápia, que já comercializam tilápia
mas uma outra linhagem, nós vamos oferecer as matrizes para eles. E então, essa é uma outra linha, e eles, em contrapartida, vão fornecer alevinos para os produtores e para os novos ingressos com treinamento, para que eles possam incentivar ainda mais essa atividade, né? Então, essas são algumas das linhas que a gente está trabalhando, tanto para pesca como para aquicultura, dentro desse programa histórico aí, com investimento de mais de 100 milhões previstos. É algo que nunca foi visto nesse setor, que historicamente ficou deixado de lado, né? Nessa parte do custeio, dá para, por exemplo, os pescadores aqui da nossa região de Jaguaruna e a região sul de Laguna, que pega a ilha aqui, né, que a gente chama aqui do Farol de Santa Marta, por exemplo, para conseguirem uma câmara fria, tem como eles fazerem um custeio para terem uma câmara fria, para não precisar vender, né, porque tira o peixe e tem que vender porque não tem como conservar, né, cara? E aí vende o que está sendo oferecido. E de repente dá uma estrutura para eles poderem melhorar o valor dessa negociação para eles. É possível esse tipo de equipamento? A associação, se for através de associação ou de cooperativa, existe uma linha ali com uma possibilidade de fazer essa compra de equipamentos, né? Bacana. Tiago, eu vou te agradecer demais pela generosidade, está parado no trânsito aí, podendo conversar conosco, e a gente sabe que o frio está pegando na estrada, então, obrigado pela atenção. Vou ficar tentando uma agenda contigo para a gente conseguir aí uma hora e pouco para falar só sobre pesca. É muita coisa para te questionar. De que maneira o pescador vai poder encaminhar? Se não vai ser via banco, como é que ele vai encaminhar o financiamento? Vai ser via IPAGRE, né? Via IPAGRE. A IPAGRE é nossa parceira no projeto. E a IPAGRE do município, o pescador ou o piscicultor vai buscar a IPAGRE no município. Nós aprovamos o projeto essa semana. Tem um trâmite agora para ele acontecer nas vias ali da Secretaria e da IPAGRE, o próprio treinamento. Isso deve levar ainda umas 2-3 semanas para ele efetivamente chegar na ponta para o piscicultor e para o pescador. Então, hoje ele ainda não consegue. Até nós vamos trabalhar, como a reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural aprovou, um dia depois da gente lançar o programa foi aprovada a resolução. Agora tem os desdobramentos internos ali dentro da própria IPAGRE para fazer o regramento geral, afinar, para a gente ter a resolução já pronta para a ponta e treinar os técnicos da IPAGRE com relação a essa nova modalidade de financiamento. Para aí a gente vai fazer esse anúncio na ponta para o pescador e para o piscicultor poder pegar e entender como funciona a Juro Zero, e também saber aonde ele vai poder comprar sua rede, vai poder fazer algo mais nesse sentido. E só para finalizar também, quero dizer que a gente está muito contente esse ano, porque agora na colônia aqui Z11 de Florianópolis, pela primeira vez os pequenos pescadores, a gente tem um programa de desconto do óleo diesel aqui no governo do estado, que é muito significativo, que ele pode chegar até a 70 milhões de reais ano, né? São quase 500 embarcações cadastradas, mas as colônias e a federação tinham dificuldade de participar. E agora, essa semana, na colônia aqui Z11, que é da região de Florianópolis, aí vocês têm um posto de combustível dentro do Porto de Laguna ali também, que já está habilitado a dar esses descontos para as embarcações. Só que eles têm que se cadastrar, quem não está cadastrado tem que se cadastrar junto ao governo federal no próximo agosto, mês de agosto, setembro, para ganhar esse desconto do governo do estado no ano que vem. Então é bom ficar atento, os sindicatos, as associações, principalmente da pesca artesanal, pois a pesca industrial já tem uma expertise com relação a esse desconto do óleo diesel, uma estrutura maior para estar operacionalizando isso. E para o pescador ficar atento para agora, assim que o governo federal abrir, eles eram para também dar uma subvenção do óleo diesel, mas não estão fazendo a parte deles, o governo federal, mas o governo do estado está dando um desconto significativo, que chega a mais de R$1 por litro, para o pescador que se cadastra no programa do governo do estado. Maravilha. Tiago, preciso mesmo finalizar, lamentavelmente explodi com o tempo aqui, vou ganhar um gancho hoje aqui da direção da rádio, mas merecido e ao mesmo tempo valeu a pena, porque foi muita informação, te agradeço demais aí pela gentileza da conversa e a gente segue à disposição. A pesca nos importa muito, a gente está numa região em que nós temos realmente uma cultura da pesca muito forte e a gente precisa estar sempre em contato contigo. Obrigado pela atenção conosco, bom trabalho e a gente volta ao contato qualquer hora aí. Brigadão a todos que estão nos ouvindo, todas as associações aí, entidades, o Gilberto,
o Licério, que me mandou uma mensagem aqui também há pouco, ao prefeito Cripa, que é nosso parceiro aí, o Peterson Cripa, ao prefeito de Jaguaruna, as lideranças todas dessa região aí. Um grande abraço. Grande abraço.